Qual é a diferença de um homem que conquista grandes feitos, que consegue conquistar as suas metas, para o homem que não conquista nada? Perceba que a gente sabe que aquilo que muito custa, muito vale. Então, se eu quero ter um shape bacana, se eu quero conseguir correr 20 km, se eu quero ganhar dinheiro, se eu quero alguma coisa grandiosa na vida, isso vai me gerar trabalho, isso vai me gerar um esforço, isso vai me gerar estratégia. E todas essas demandas que os próprios sonhos geram é o que diferencia a pessoa que vai conseguir cumprir com essas demandas e atingir esses grandes feitos e, por consequência, se tornar um grande homem, para aquele cara que não conquista nada e continua sempre do mesmo jeito. Ou seja, o famoso medíocre. O que é o medíocre? Aquele que se mantém numa média, é parecido com todo mundo, não chama atenção em nada, não conquista nada. E nesse vídeo eu queria falar com você a diferença entre as duas coisas e como se tornar o homem que conquista as grandes coisas. Estratégias práticas mesmo, para que quando aparecerem essas demandas, você consiga passar por elas, mas não só isso, sair fortalecido por cada uma delas. Então qual é o ciclo do homem moderno? Ele tem um sonho, então ele imagina algo que ele gostaria de adquirir, algo que pudesse melhorar a vida dele, o relacionamento, o trabalho, seja o que for, e ele se entusiasma com aquilo. E geralmente isso acontece no ano novo, né? Então estamos chegando aí no final desse ano, e aí as pessoas começam a fazer várias projeções para o próximo ano. E aí vem o entusiasmo, as coisas que eu gostaria de mudar, que eu gostaria que fossem diferentes. E aí até no início eu começo a engajar nas coisas, eu começo a querer fazer e começo a buscar isso. Porém, quando começam a aparecer as adversidades, ou seja, então vamos supor, um exemplo, eu coloquei na cabeça que eu quero deixar de ser um chassi de grilo, né, de pesar 50 quilos e quero ficar forte, então eu quero botar ali 70 quilos com 15% de BF. E aí eu sei que eu vou ter que ir para academia, então eu estou entusiasmado, eu começo a treinar, até gera um resultado. Só que aí começa a fazer frio, ou eu começo a sentir preguiça, ou sei lá, a academia que eu tô fecha e eu tenho que ir numa academia mais longe. Então quer dizer, começam a aparecer obstáculos, normal. Por quê? Porque o que você quer é grandioso, é difícil, tem um valor elevado. Então é normal que vão aparecer as adversidades. E aí o entusiasmo começa a passar e ele não traz aquilo que é necessário para chegar lá. Você não consegue perseverar, você não consegue ter constância até atingir a sua meta, que seriam 70 quilos com 15% de massa de gordura. E é claro que isso é uma loucura. Depender do entusiasmo é uma loucura, porque ele é muito volátil. Tem dias que eu tô louco para treinar, que tô animado, que eu tô disposto. Tem dias que eu não tô. E o que acontece? Muitas vezes existe uma sequência de dias sem entusiasmo. E se você começa a largar tudo, é muito fácil você voltar para os seus hábitos antigos e continuar medíocre, continuar com a vida que você já tinha. E é o que acontece com a maioria das pessoas no ano novo, né? Então, janeiro, fevereiro, até consegue alguma coisa ali, a partir de março a maioria já cai e continua da maneira como estava antes. E qual é a diferença para o cara constante? A constância, ela é um hábito, né? Então você começa a criar o hábito de fazer algo. Quer dizer, aquilo começa a fazer parte, de certa maneira, da tua identidade. E os homens que atingem grandes feitos conseguem fazer isso. Então eu não sou mais uma magrela que está indo na academia esporadicamente. Eu me torno um atleta. Eu me torno o rato de academia, aquele que está lá sempre. Eu sou conhecido, de certa maneira, por aquele que vai na academia. É como se aquilo fizesse parte da minha identidade. E é claro que para chegar lá, o cara vai ter que passar pelas adversidades. Ele vai ter que conseguir ir para a academia mesmo desanimado. Ele vai ter que conseguir ir para a academia no frio, na chuva, acompanhado ou sozinho. Então ele não faz as coisas porque ele está entusiasmado. Ele faz porque ele deve fazer. E aqui são 4 coisas que vão te afastar disso. Primeiro, a gente já comentou, depender do entusiasmo. Se você fizer isso, você está ferrado, porque o dia que você não estiver entusiasmado, você está fora. Segundo, gerar muita expectativa no resultado. Então, em vez de você procurar se tornar um atleta, aquele que vai na academia, você só quer o resultado, está focado no fim. E não percebe que o meio, o trajeto, a jornada, ir para a academia mesmo na chuva é o que vai te levar lá. Então você começa a gerar uma expectativa muito grande e percebe que às vezes não compensa.
com a dor e o sofrimento que você vai ter que passar no dia a dia. 3, comparação constante. Então, se você está indo para academia e você, até então, é um chassi de grilo, então você tem que pegar 5 quilos no supino de cada lado. E você vê o cara pegando 50 quilos e fica se comparando. Nossa, como eu sou fraco, como eu sou pequeno. Olha esse cara, meu Deus, eu não devia estar aqui. Você está ferrado também. Por quê? Você não sabe quanto tempo aquele cara está treinando, você não sabe nada da vida dele. E também ele começou em algum lugar. Então perceba, se comparar é estagnar. O que você pode fazer é, peraí, esse cara chegou no nível que eu quero chegar. Então eu posso perguntar para ele, pedir ajuda, procurar alguém que possa me ajudar. Isso é bacana. Você está modelando, você está buscando ali o que o cara comeu, como o cara fez, como o cara tem constância no dia a dia mesmo nas dificuldades. Isso pode te ajudar. Agora, se comparar de uma maneira invejosa, isso aqui vai te levar para o buraco também. E número 4, que se conecta com o número 3, a falta de humildade. Você não se permitir ser ruim em algo. Então chegar na academia e precisar de ajuda para montar os aparelhos, para entender como que é o exercício, ficar meio esquisito, porque você não sabe direito como é que faz e ficar preocupado se as pessoas estão te olhando ou não, isso é falta de humildade. Você quer chegar na academia já sendo o bambambam. E não tem como você ser o bambambam se você começou a treinar hoje. Então perceba isso. Humildade é pré-requisito para qualquer pessoa que queira se tornar bom em algo. Porque o cara que começou a escrever um livro pela primeira vez, o livro dele vai ser uma merda. O Steven Pressfield fala bastante disso, né? Ele é um romancista muito famoso, muito bom, escritor do Portões de Fogo. Ele ficou mais de 10 anos escrevendo sucata, coisas que foram negadas, até ele conseguir escrever um bom romance. E entre 1000 exemplos, né? Agora nós temos o exemplo do Ramon Dino, que teve que perder várias vezes o Mr. Olympia para poder ganhar e etc. E até o Ramon Dino, um dia ele levantou o peso pela primeira vez, tem as fotos dele bem magrinho, né? Então todo mundo começou em algum lugar e eles só chegaram à grandeza porque se permitiram ser ruins em coisas até se tornarem bons. E aqui agora vão 3 chaves para você conseguir ter constância. Primeira delas, ter clareza de onde você quer chegar. Então eu só consigo passar pelo sofrimento se eu sei o que eu quero. Então lembra da expectativa no resultado, né? Você não deve gerar grandes expectativas, mas você deve saber para onde você está indo. Eu quero 70 quilos, eu quero 15% de massa corporal de gordura, né? Então eu tenho que saber, eu preciso ter uma meta. É isso que a gente chama de motivação. Percebam que hoje as pessoas confundem motivação com entusiasmo. A motivação não é essa coisa que, comprei uma roupa nova, então quero ir treinar, não é isso. A motivação é o motivo pelo qual você faz algo e você não pode perder isso de vista. Por quê? Quando tiver frio, chovendo e você estiver sozinho e ter que ir para academia, você tem que lembrar o que você quer. Você tem que lembrar o porquê você quer aquilo, o que você vai ganhar com aquilo. Se você perde o contato com isso, você não vai conseguir lidar com as dificuldades. A primeira dificuldade que aparecer vai te dar um tombo, porque você perdeu a sua motivação, o porquê você faz aquilo. 2, você precisa de sistemas, ou seja, coisas que você vai acrescentar na sua rotina que vão facilitar o hábito. Por exemplo, eu já falo muito disso, se eu quero treinar, por exemplo, de manhã, eu já vou deixar minha roupa separada para o treino. Eu vou deixar meu despertador lá no banheiro para eu acordar já e desligar o despertador, colocar a roupa do treino. A chance de eu voltar para a cama diminui muito e a chance de eu ir para a academia aumenta. Então, criar sistemas que vão te ajudar a manter o hábito. A gente está usando aqui o exemplo da academia, mas você pode usar isso para qualquer coisa. Por exemplo, o hábito da leitura. Você quer começar a ler, começa a levar o livro para todo lugar. Você vai para o banheiro, leva. Você vai para o banco, leva. Porque na hora que você pegar a fila, em vez de você puxar o seu celular, você vai puxar o livro. Então, qualquer ocasião, você tem que criar esses sistemas que vão te ajudar a fortalecer o hábito que você está desejando criar. 3. Aqui, eu coloquei aqui resiliência, mas na verdade seria o conceito de antifrágil. Em vez das dificuldades te derrubarem, você aprender a utilizar essas dificuldades para te tornar mais forte. Aquilo que não te mata deve te fortalecer. Então, por exemplo, se eu deixei de ir na academia num dia de chuva, eu preciso de uma estratégia para da próxima vez eu conseguir ir. E aqui vem o negócio. Ter essa vontade do próximo dia de chuva eu ir e ir a pé, por exemplo. Quer dizer, eu me fortaleço na dificuldade. O David Goggins é muito bom nisso, né? Então, quando acontece algo de difícil, por exemplo, ele está numa prova e ele machuca o tornozelo, ele usa isso como um combustível para ele conseguir ir mais longe. Então, toda dificuldade que apareça, e até nas suas falhas, porque você vai falhar, você é ser humano,
Não tem como a gente ser impecável, perfeito. Então nós vamos falhar, principalmente se as metas são difíceis. Então não é que você, tô falando isso aqui, então você vai para academia todo dia. Tem um dia que você vai falhar. Mas quando você falhar, você aprender com isso. Levantar os pontos. Por que eu falhei? O que aconteceu? Quais foram as coisas que me mantiveram na zona de conforto? E aí traçar novas estratégias. Por exemplo, da chuva, e caminhando na chuva para aumentar a resiliência. Entende? Para poder forjar uma casca mais grossa. Você entende isso? Um pouco mais de virilidade, de força, de conquista, de lidar com dificuldade. Então não deixa o tombo se tornar uma falha definitiva, que é a desistência. Não desista. Aproveite o tombo para aprender e se tornar mais forte. Outra coisa muito importante, dica extra, comece pequeno. Se você nunca treinou na vida, ir para a academia 10 minutos por dia é melhor do que você treinar 1h30 durante um mês e parar. Então treina, cara, vai, mantém o hábito, 10 minutos, vai lá, faz um exercício que seja, mas não deixa de ir. O hábito, ele se dá por repetição. Então comece pequeno, não tenha medo e com o tempo vá melhorando. Por exemplo, na corrida. Tem dia que, puta merda, cara, não dá vontade nenhuma de correr. Eu falo, vou correr só 3 km hoje. Só que tem uma hora lá que você anima, você acaba correndo 7, 8 que estava no plano. E mesmo que corra 3 km, é melhor do que faltar o treino. Você consegue entender isso? Então não tenha medo de ir e fazer pouco. Só tente manter o ritmo, não perca. É sem pressa e sem pausa. Então mantenha, sem pressa de querer chegar em algum lugar. Eu falo pra vocês, eu vou fazer o Ironman. Já falei isso aqui várias vezes. Quando? Não sei. Daqui a 2, 3, 4, 5 anos? Não sei. Eu sei que eu tô caminhando pra lá. Então eu não estou com pressa de chegar, mas eu não estou pausando os meus treinos, eu estou buscando, estou me fortalecendo com as falhas. Tudo que eu estou falando para vocês aqui, eu mesmo aplico na minha própria vida. E aqui para mim vai a chave principal, se apaixonar pelo processo. Então quando você consegue se imaginar forte, com 15% e tal, e aí você se vê e você sente orgulho disso, você ama isso, você quer chegar lá, aprender a transferir esse amor, que a palavra essa é amor, é um apaixonamento, pelo processo. Imaginar que cada série de bíceps, de puxada, de seja o que for, você está um passo mais perto daquilo e aprender a se apaixonar pelo caminho, por ir na academia. Não é que a academia vai virar algo prazeroso. Talvez nunca aconteça isso. Comigo, pelo menos, não aconteceu. Mas eu vou com um certo tesão, eu vou com um certo amor, um carinho, porque eu sei que isso está me levando para onde eu gostaria de ir. Eu consegui transferir a paixão que eu tenho pela finalidade, por onde eu quero chegar, para o processo. E quando você consegue fazer isso, você fica imparável. E é claro que quanto mais você conseguir fazer, mais a sua identidade daquilo que você faz se fortalece e vai ficando mais fácil. É o hábito sendo criado. Então, mantenha-se firme, cara. Não desista. Eu sei como é que é começar a cair e perder um pouco da esperança. Não deixe isso acontecer. Recomeça. E coloca um propósito de não parar mais até atingir o seu resultado. A gente tem um hábito hoje de parar as coisas pela metade. Não pare até atingir, mesmo que demore anos, mas não pare até atingir aquilo que você sonha em atingir. Deixa a tua constância, deixa esse continuar a cada dia, aumentar a tua força e a tua crença em si mesmo. Você vai começar a acreditar nas coisas que você fala, nas coisas que você promete e nas coisas que você sonha. E vai poder sonhar cada vez mais alto e você vai saber que no final das contas você vai conseguir chegar lá. Então se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal, que isso ajuda muito o canal a crescer. E acompanha aí os nossos vídeos passados e os vídeos que virão no futuro. Um forte abraço e até mais.